Boa noite. Quinta-feira, 14 de abril de 1994. Estamos sob o signo de Carneiro, o número 1 do Zodíaco, o começo de todo o processo astrológico. Bom astral para o programa desta noite, onde astrólogos e astrónomos vão conversar com Artur Albarrán sobre a influência dos astros na vida das pessoas. Boa noite. A astrologia é uma ciência reveladora e eu aprendi muito com ela, devo-lhe muito. Quem disse isto foi Einstein, não fui eu, foi um cientista materialista que produziu esta afirmação. E é justamente sobre a questão da astrologia que nós nos vamos hoje debruçar um pouco, no sentido de tentarmos entender até que ponto, como, por que tradição, por que métodos, de que maneira é que ela influi ou não na vida dos homens. Na medida em que os astros são estudados de uma forma pelos astrónomos e de outra pelos astrólogos, resolvemos convidar cientistas astrónomos e astrólogos e ainda pessoas que, pura e simplesmente, acreditam ou não na astrologia enquanto a ciência, na força dos astros, enquanto a força determinante na vida das pessoas. Para começar, talvez das coisas, dos argumentos que mais divide astrólogos e astrónomos é o facto de a Terra, no seu eixo de rotação, ir modificando lentamente o seu eixo de rotação. Ela estava apontada para uma estrela há 5.000 anos, que era a alfa da constelação do Dragão, se não me engano, e eu tive que me especializar nestas coisas aí até aos 8 dias. E daqui a 14.000 anos, segundo os meus apontamentos, a estrela polar não será mais a atual, mas sim a Vega da constelação Lira. Estou a dizer algum disparate ou não, senhores astrónomos? É daqui a 12.000 anos. Daqui a 12.000 anos, atualmente. Bem, enganei-me só em 2.000. Não, é no ano 14.000. No ano 14.000, exatamente. Bem, portanto, e daqui a 14.000 anos continuará a ser a mesma, não mudará tão depressa. Não será apenas durante 2.000 que será a estrela polar, não é? Está sempre a rodar. Embora esteja sempre a rodar, será ainda a referência... É como se quando se lança um peão e o peão não fica com o eixo vertical e o eixo fica um pouco inclinado, repare que o peão está sempre com o eixo a andar à volta. Portanto, é exatamente o que acontece à Terra. O eixo de rotação da Terra descreve um cone e, portanto, o eixo está a apontar sempre a estrelas diferentes, não é? Mas o que é que esse movimento é lento, não é? Ora bem, esta questão, aparentemente tão académica, divide tanto astrónomos e astrólogos porque os astrólogos não respeitam esta mudança, desta lenta mudança do eixo de rotação da Terra, que se chama em linguagem técnica qualquer coisa como a precessão dos equinócios, é assim? Bem, e então, ao não respeitarem isto, quer dizer que uma pessoa que nasceu no dia 16 de janeiro, que por acaso foi o dia em que eu nasci, há 5.000 anos, e outra que nasce hoje, no mesmo dia, são aparentemente do mesmo signo. Jesus Cristo e eu somos do mesmo signo, somos ambos Capricórnios, mas a verdade é que uma pessoa que nasceu há 4.000 anos no mesmo dia que eu não será, segundo os astrónomos, do mesmo signo, porque a posição relativa dos astros é diferente relativamente à Terra. Portanto, este é o primeiro argumento de confronto que diz que o zodíaco, organizado como ele está pelos astrólogos, não respeita a ciência e eu vou começar pelo astrólogo Paulo Cardoso, que além de astrólogo é pintor, um intelectual. Diga-me lá, como é que vocês contra-argumentam relativamente aos astrónomos nesta questão? É o seguinte,
Eu, quando me chegaram às mãos os primeiros livros de astrologia, deparei inevitavelmente com esse problema. E eu pus-me a pensar da seguinte maneira, das duas uma, ou eu me vou dedicar à astronomia para perceber como é que isto funciona, para depois me dedicar à astrologia, ou então, pura e simplesmente, e eu sou uma pessoa cética, eu gosto de perceber se 2 mais 2 são 4. Então o que é que eu fiz? Disse, não, eu não me vou meter na astronomia, vou pura e simplesmente, para já, começar a fazer o meu próprio horóscopo e ver se as coisas coincidem ou não coincidem. Bom, eu, entretanto, alguém me emprestou um livro em que se fazia a interpretação de um horóscopo, outro livro em que se davam as tabelas para eu poder construir o horóscopo. Bom, eu fiquei tão abismado com a interpretação que eu fiz do meu horóscopo que disse, bom, afinal, se calhar não vou mesmo estudar astronomia, porque parece Você ficou abismado porquê? Porque ao interpretar o seu próprio horóscopo chegou à conclusão que correspondia à sua personalidade, à sua maneira de ser, 98%. ou à sua vida? À minha personalidade, aos acontecimentos da minha vida. Aos acontecimentos da sua vida Eu vou lhe dizer, isto foi tão rigoroso e tão inquietante que eu juntei num livro, num caderno que comprei para o efeito, todas as interpretações, dos 100 e tal pontos importantes que vêm no horóscopo. E aquilo foi tão incrível que eu, durante 1 mês ou 2, fechei aquele caderno à chave para que ninguém visse. Portanto, eu tinha 20 e poucos anos. Portanto, isto foi a primeira experiência. Mas depois eu disse, bom, eu venho de um curso de Química, eu gosto de ver as coisas, como é que elas funcionam no laboratório, eu gosto, como já lhe disse, de somar 2 mais 2 para ver se são 4. Quando me dizem, aquele arroz é bom, eu pergunto à minha mãe, olha, o arroz é mesmo bom? Pronto, antes de o comprar. Portanto, eu tenho algum ceticismo em relação às coisas. Então, o que é que eu fiz? Então, fui começar a fazer os horóscopos para 5, 10, 15, 20, 30, até que cheguei a 300 e tal pessoas, 3 anos depois. Nessa altura diz, não, realmente eu acho que me vou dedicar à astrologia, porque é a personalidade, quer queira, quer não haja ou não haja precessão dos equinócios, eu garanto-lhe que os dados são rigorosíssimos. Por isso é que eu digo, a partir daí, eu nunca mais pensei nesse processo, vamos lá, na precessão dos equinócios. Embora a astrologia dê mais importância aos signos e à eclíptica do que propriamente às estrelas e às constelações. Mas, como digo, não é um assunto sobre o qual eu me possa debruçar e fazer daqui um ponto de luta, percebe? Portanto... Haja ou não haja precessão dos equinócios, a verdade é que é tudo tão claro, a influência dos astros acaba por ser tão forte, tão rigorosa enfim, quando eu faço a minha carta astrológica, diz o Paulo Cardoso, que eu fiquei de tal maneira impressionado e passei a acreditar. Professor Duarte dos Santos, este argumento convencia-o para, além de ser astrónomo, passar a acreditar que cada vez que olha pelo telescópio pode estar a ver, de alguma maneira, uma nova influência na sua vida ou não? Bom, eu não sou astrónomo, sou físico e, portanto, a minha contribuição foi tentar criar em Portugal um grupo de astronomia e astrofísica. Mas eu penso que há um aspecto profissional aqui que é importante. A profissão de astrónomo é uma coisa que é perfeitamente bem definida hoje em dia. Há muito poucos astrónomos em Portugal, profissionais. Eu estou a falar de um astrónomo profissional, o que é? É uma pessoa que... Qual é, por exemplo, a diferença entre um astrofísico e um astrónomo? Eu não sou astrónomo, sou um astrofísico. Sou físico. Mas, quer dizer, é a capacidade que uma pessoa tem de fazer uma contribuição original na sua ciência. Portanto, de escrever um artigo num jornal científico que tem que primeiro passar pelos cientistas dos outros países e ver se realmente traz uma coisa nova ou não traz. Portanto, é uma coisa muito bem definida e Portugal está a começar a posicionar-se no domínio da astronomia, porque não tem havido propriamente grande atividade em astronomia. Agora, o professor Rui Agostinho é astrónomo. É astrónomo. E é uma das pessoas que se está a afirmar em Portugal, até pela idade, nesse domínio. Portanto, eu remeto um pouco esta questão também para si. Quer dizer, até que ponto é que fica ou não impressionado com intelectuais como o Einstein, para já não falarmos nos nossos intelectuais de casa, como o Paulo Cardoso ou o Fernando Pessoa, que também era astrólogo, até que ponto fica ou não impressionado com
a fé dessas pessoas enfim, nos astros, na influência que os astros possam ter. Fico bastante impressionado mesmo. Estou a lembrar-me da história do Enrico Fermi, um físico muito notável, que uma vez convidou um amigo para ir lá à casa. E depois de uma tarde bem passada, e comes e bebes, o amigo entra pela cozinha e vê uma ferradura pendurada atrás da porta. Mas tu acreditas nisso? E ele diz, não, mas parece que isso funciona mesmo sem a pessoa acreditar, não é? De modo que há essa atitude. Por outro lado, o nosso amigo estudou 300 pessoas e a coisa funcionou. E o que é que a gente pode deduzir daí? Há a história do extraterrestre que veio estudar a Terra. Ele pôs a sua nave na China, numa região menos povoada da China, ou mais pobre. Está lá 1 dia, 2, 3, 4, 5 dias a estudar aquilo, faz o relatório e regressa ao país de origem. E o que é que está nesse relatório? Diz assim, os habitantes deste planeta alimentam-se exclusivamente de arroz. Portanto, essa é um tipo de interpretação estatística. Pela floresta. É estatística, quer dizer, 300 funcionam, eu generalizo para os milhões. Eu vou perguntar à Heloísa, que não está nem de um lado nem do outro, não é nem astróloga, nem astrónoma, não é? E o senhor acaba de referir, a pessoa que entra à casa e diz, isto não sei se funciona, mas a verdade é que eu acredito nisto, não é? Não, ele disse, eu não acredito. Isso funciona mesmo sem eu acreditar. Mesmo sem eu acreditar. Ou pode funcionar mesmo sem eu acreditar. Heloísa, você acredita nos astros porque acredita que funciona, mesmo que você não acredite, é? Eu acredito que sim. Acho que o professor não precisou ainda acreditar. Eu acho que isso é o que acontece com a maioria das pessoas, porque eu divido as pessoas em relação à astrologia, aquelas que acreditam pura e simplesmente, mais ou menos, esse fator de acreditar também é um pouquinho complicado, porque se você pega e diz a uma pessoa, eu acredito em astrologia e lê o jornal todos os dias para ver o horóscopo, não é esse tipo de astrologia que nós estamos aqui a falar. Não é? Portanto, entre as pessoas que não acreditam, eu divido daquelas que são aquelas que nunca precisaram ainda acreditar. Quem sabe um dia, num momento de crise, talvez sejam, vamos dizer, mais voltados para o outro lado. Tem outros que não conseguem acreditar porque não conseguem ver o outro lado das coisas. São muito terra-terra, são muito estrela. Desculpe, senhores. Mas, de qualquer forma, eu acho que as pessoas podem acreditar ou não, mas a maioria das pessoas que diz que não acredita tem por base os dados que vê, que acha que o astrólogo é aquele que vai predizer se você casa ou se separa, ou se seu marido tem outro, ou se a sua mulher está não sei o quê. Não é por aí. Eu acho que a maioria das pessoas que diz que não acredita nunca fez o seu mapa astrológico, nunca viu um mapa astrológico devidamente interpretado e pensam que as coisas funcionam mais ou menos como receita de bolo. É uma coisa que eu digo, só temos 12 tipos de pessoas, os escorpiões para um lado, os caranguejos para o outro, e não é bem assim, não é? Há todo, como o Paulo disse, há no mínimo 100 pontos que nós temos que olhar ali no mapa de uma pessoa para ter minimamente alguma base de conhecimento disso. Teresa, e porquê é que você acredita? Agora tratamos por você. Bem, nós tratamos por tu, mas é só para fazer género aqui, para o espectador. Então, eu sou um bocado como o Paulo Cardoso. Um dia, a conselho da Heloísa, não é? Fui a um astrólogo, que não foi Paulo Cardoso nem Maria José, foi o Armando Gouveia, que é um excelente astrólogo, e fui naquela perspectiva que nós temos que conhecer tudo. E eu estava numa daquelas fases que a Elisa estava a falar, de precisar de saber o que era o meu futuro, o que é que eu ia fazer, estava bem, mas podia estar melhor, será que ainda vou encontrar o meu príncipe encantado, será que vou mudar de vida? E fui lá para saber o futuro. Qual nome? E à espera de um tipo, assim, sei lá, naquela altura não se falava tão abertamente destas coisas como agora, não é? E estava à espera de um tipo especial, com ar numa casa especial. Não, era um tipo normal, ele é um tipo pequenino, que é casado e tem uma série de filhos, é um tipo normalíssimo, com um grande computador e tal, a fazer o meu mapa, e depois, 10 minutos depois de eu lá entrar, cheguei à conclusão que aquele homem me conhecia muito melhor que a minha melhor amiga ou que o meu melhor amigo, escolhendo a Elisa, que me conhece muito bem. Enfim, então o que aconteceu? De facto, o que eu fui confrontada não foi que o importante ali da astrologia era saber se eu de facto casava ou comprava um guarda-chuva, era muito mais importante eu saber de facto quem eu era, que influência que teriam tido os astros, pronto, do meu nascimento àquela hora e naquele dia e naquele local,
astral, teriam na minha maneira de ser. O que é que eu ainda podia alterar, como é que eu me podia melhorar e como é que eu me podia autoconhecer e que outras coisas eu poderia fazer. A partir daí, a astrologia acabou por tomar uma força importante porque me levou a fazer análise, por exemplo, está aqui o Dr. Vano, que é amigo da minha analista, portanto levou-me a ter uma necessidade de me conhecer melhor. Portanto, não é uma questão de acreditar ou não acreditar. Existe, está lá, eu desafio qualquer pessoa a fazer um mapa astral e depois vir com estas dúvidas para aqui. Percebes? Acha que se algum dos nossos cientistas fizesse o seu mapa astral, passava a acreditar? Não, Se fosse um bom astrólogo, sem dúvida. Repare que todos esses argumentos são argumentos muito qualitativos e mesmo se pode ter em relação à religião. Eu, através da religião, analiso-me a mim mesmo, posso chegar ao meu autoconhecimento e posso decidir ser melhor ou ser pior apenas por princípios religiosos. E já Eu fez acho isso? isso Sem lindamente. ter que tentar Eu acho isso argumentar lindamente, outra ainda bem que coisa. existe a religião, por isso mesmo, não é? Agora, quem Portanto, preferir ir ao astrólogo, agora- vai ao astrólogo. Pois. Agora, se me Doutora convidou, Ferreira, quer intervir, se me diga lá. convidou aqui para falar da astrologia, eu não sou especialista nisso. Eu também não sou especialista em astronomia. Não, a ideia é justamente os senhores que são especialistas na observação dos astros e aqueles senhores que são especialistas na interpretação dos astros eu faço interpretação terem dos aqui, astros. Eu faço terem aqui interpretação dos astros. mas não na influência da nossa vida, ou acredita que influi? Há campos magnéticos gerados? Existem. Existem? Oh, sim, senhor. Podem Existem. influenciar no momento em que um indivíduo nasce, a sua maneira de ser, a sua personalidade? Diga lá. Bom, eu É astrónomo também? sim, tenho dedicado especialmente à divulgação e gostava de pegar ainda numa referência que, ou foi o Artur ou o Paulo, que referiram a visão dos astrónomos e astrólogos. Eu começava por recordar um programa deste género, que há uns tempos participei, e que depois um crítico de televisão no outro dia dizia assim no jornal: quando é que as pessoas de ciência em Portugal ganham juízo e deixam de participar nestas coisas, porque com os astrólogos e com a máquina montada, os cientistas nunca vencem os astrólogos. Bom, isto só para referir que nós não estamos aqui para vencer, Pois, isto nem não, há propriamente não é um divisão. combate de boxe, nem é os queridos inimigos. E é- uma das coisas... Mas qual máquina montada? Uma das coisas que... Pergunta-lhe qual máquina montada? Eu já bom. refiro. Eu gostava só era que, especialmente para os telespectadores, ficasse bem claro o seguinte: há uma grande diferença entre os astrónomos e os astrólogos que reside essencialmente nisto. Nós temos dúvidas. Eu agora sei que o planeta Júpiter está numa certa posição, calculamos que vai haver um choque de um cometa com Júpiter, calculamos que é capaz de acontecer isto e, naturalmente, para o espectador que não sabe muito deste domínio, não está muito interessado, tem outras coisas para fazer, é mais cómodo acreditar naquilo que o astrólogo diz, com esta segurança. Tenho paciência, 300 pessoas, 300 milhões, isto funciona sempre. Desculpe se eu lhe dei algum ar de muita segurança, porque eu não sou muito seguro. Quer dizer, eu limitei-me a constatar e foi um princípio. Hoje em dia já não são 300, já são 8.000. E amanhã seremos milhões, se Deus quiser. Portanto, se os astrólogos quiserem. Paulo, eu não estava propriamente agora, nesta fase já, a referir à sua segurança ou não segurança. No entanto, e o que gostava de que ficasse bem claro era isto, é que o que muitas vezes faz falta às pessoas, e faz mesmo, é qualquer coisa que sirva de muleta nas situações difíceis da vida. É a religião, como diz o Rui Agostinho, é a astrologia, que no fundo acaba por ser uma arte de jogar com símbolos que têm alguma ligação à astronomia pouca, já tiveram mais, no momento em que nasceu essa relação do signo, 3.000 anos. Mas o senhor considera que os astrólogos são os predecessores dos astrónomos ou não? Sim, sim. Do ponto de vista da ciência. E aliás, a astrologia teve na história de Portugal uma influência importante. Isto pode parecer um pouco estranho, mas o facto é que na Idade Média, século XIII, a astrologia era uma coisa muito importante para as pessoas. Quer dizer, os reis não se deslocavam nem faziam uma batalha sem saber se era um momento propício, se era uma data propícia. E havia tábuas, não é, feitas por, são muito conhecidas, as tábuas afonsinas, que davam a declinação do Sol, portanto, a altura do Sol ao meio-dia. E essas tábuas foram fundamentais para a navegação dos navegadores portugueses próximas do Equador e a sul do Equador, porque já não se podia fazer a navegação através da estrela polar, não é? A estrela polar dá-nos qual é a latitude em que estávamos, portanto, eles já não viam a estrela polar, era preciso saberem a latitude a que estavam, não é? E à medida que iam descendo a costa da África, e foi através dessas tábuas afonsinas, portanto, foi um judeu espanhol, que era professor
na Universidade de Salamanca, Abrão Zacuto, é que fez umas tábuas, e depois foi José Vizinho, foi o primeiro navegador. Portanto, O professor está a referir as tábuas avonsinas, mas, enfim, que são da Idade Média, mas na movimentação dos políticos e de exércitos para guerras, etc., há escritos, por exemplo, da Segunda Guerra Mundial, que é muito mais perto do que a Idade Média, Exato. em que o governo alemão e o governo inglês, ambos, contratavam astrólogos para se tentarem perceber, porque sabiam que havia generais de um lado e do outro, inclusive dizem que Hitler era um homem que acreditava profundamente nos astros e em alguns astrólogos alemães, e, portanto, havia um jogo psicológico que era travado entre um lado e outro, entre aliados e forças nazis, através da capacidade que um astrólogo tinha de interpretar como aquele outro ia ser aconselhado e reagir. Não estamos na Idade Média. Também falam na Nancy Reagan. Dizem que uma cimeira entre o presidente Reagan e o presidente Gorbachev foi feita em função de uma tábua astral. Maria José Costa Félix, você que é jornalista também ligada à comunicação e é uma pessoa que acredita nos astros e na astrologia ao mesmo tempo que acredita nesta movimentação pública, toda esta gente, desde o Reagan até o Gorbachev, desde os astrólogos até os astrólogos. O que é que você acha de tudo isto? É muito confuso? Não, o que é que eu acho de tudo isto? Eu acho que primeiro, acho que há muitas maneiras de ser astrólogo. Não é? A astrologia, eu não posso falar em nome da astrologia, eu posso falar eu como astróloga. E eu gostava de pegar, inclusivamente, numa frase que o professor Máximo Ferreira disse, que a astrologia é muito a arte de interpretar os símbolos. Eu acho que, de facto, quer dizer, a astrologia dá-nos uma linguagem simbólica, e se há coisa que a astrologia me tem ensinado é que realmente é importante a humildade, e, portanto, a única coisa que eu posso realmente falar, penso que isso é muito importante, é dar um testemunho de que, na minha prática, portanto, através desta linguagem, que me foi dada a certa altura, enfim, aprender e mexer e tudo isso, tem sido extremamente importante para muitas pessoas, desde já para mim própria, como é evidente, e para muitas pessoas, eu estou nisto há 15 anos, e muito importante em termos de quê? Em termos, primeiro, como já foi dito, nós nos conhecermos, nós tomarmos consciência de quem somos, quais os nossos talentos, como podemos, talentos, quer dizer, características, não é? Como podemos melhor aproveitá-los. E acho que a astrologia ajuda-nos, é uma coisa que é muito importante, porque nos ajuda a olhar para mais longe, quer dizer, para mais alto e para mais longe, mas através de nós próprios, quer dizer, não é esquecendo-nos de nós próprios. Eu julgo que isso é uma linguagem extremamente importante e que tem, como lhe digo, tem sido, eu não vou falar aqui nem em segurança, nem em números, nem nada dessas coisas, mas realmente a cada passo, se eu quisesse explicar porque é que e como é que é possível, através daquelas coisas, enfim, umas contas que são feitas em computador e tudo isso, e depois é como que interpretar um poema, porque eu acho que realmente a astrologia é mais arte do que ciência, é uma base para científica, mas é mais arte. Eu não sei de todo, eu não sei nada da astronomia, eu não posso estar a dizer onde começa a ciência, onde acaba, se a astrologia é ciência, se não. Eu acho que, aliás, como foi dito também, que realmente penso que é importante, não é pôr astrónomos para um lado, astrólogos para o outro, mas eu acho que é muito importante isto que aqui está, quer dizer, cada um vem dar a sua contribuição. A sua contribuição, quer dizer, e eu penso que a contribuição de um astrólogo, portanto, eu como astróloga, posso realmente dizer publicamente, de facto, que é de uma ajuda extraordinária. Eu penso que há uma ideia normalmente errada em relação ao que é que a astrologia é. Mas, por exemplo, há astrólogos que fazem previsões, não só relativamente à vida das pessoas, como relativamente à vida até da comunidade. Você não faz? Não, eu não faço. Eu acho que a astrologia o Zandinga faz, por exemplo. Mas não estou a discutir, não estou a dizer que é melhor. O Zandinga faz. Você fez a sua carta para hoje, está em forma para entrar neste debate? Dizer que... Acha que isto lhe vai correr bem ou mal? Eu costumo dizer que quero, posso, faço, vou conseguir. Então vai conseguir, mas na segunda parte. Eu só queria apresentá-lo para dizer que está aqui. Nós na segunda parte vamos abrir consigo. Agora vamos para um breve intervalo e vamos para o debate. Pegando sobre este lado público, dos astrólogos que publicamente se anunciam como, de alguma maneira, pessoas com uma capacidade de prever acontecimentos na vida de cada um. Para isto não parecer que é uma guerra de estrelas que estamos aqui, não é? Muito bem. Até já voltamos aqui para, em direto, continuarmos este debate sobre a astrologia.
Heloísa Miranda e Teresa Guilherme acreditam na astrologia. Os astrólogos garantem o rigor das previsões. Os astrónomos dizem que a astrologia, se acertar, é por mero acaso. Os astros dizem que há uma forte probabilidade de voltarmos já daqui a minutos. Até lá.